Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? 3 anos de casamento sem sequer um toque. Até que o milionário finalmente decidiu reivindicar sua esposa. E acabou se apaixonando perdidamente. Antes de começarmos essa história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. E no final, não esqueça de dar uma nota de 0 a 10 para a má história. Aproveite! Emily estava casada com William Anderson, o CEO milionário mais cobiçado da cidade, há 3 anos, e durante todo esse tempo, ele a tratou como se ela fosse invisível. Em 3 anos de casamento, eles mal tinham trocado 50 palavras. Ela era apenas parte de um acordo que nunca entendeu completamente. Sua família humilde precisava de dinheiro, e a família Anderson precisava que William se casasse. Era só isso. Naquela manhã, Emily desceu para a cozinha às 6 em ponto. William sempre tomava café às 6h15, então ela tinha 15 minutos para comer e desaparecer. Essa era a rotina silenciosa e dolorosa de todos os dias, mas naquela manhã, algo estava diferente. William já estava descendo as escadas. Emily se levantou rapidamente para sair. Mas dessa vez, algo inesperado aconteceu. Emily. A voz fria dele fez com que ela congelasse na porta. Ela se virou devagar. William estava ali, impecável em seu terno perfeito, os olhos azuis penetrantes fixos nela. Era a primeira vez em meses que ele dizia seu nome. Sim, Emily respondeu, tentando esconder a surpresa na voz. Você tem algo adequado para usar em um evento corporativo? Ele perguntou, com a mesma frieza de quem fala com uma funcionária. Emily piscou, confusa. Não entendi. É uma pergunta simples. Você tem um vestido apropriado para acompanhar o CEO da Anderson Enterprises em um jantar de gala? O coração de Emily começou a disparar. Em 3 anos, ela nunca tinha reaparecido em público com ele, nem uma vez sequer. Por que está me perguntando isso? Ela perguntou, encontrando uma coragem que nem sabia que tinha. William a observou por um instante, como se a enxergasse pela primeira vez. Porque você vai comigo amanhã à noite, às 7. Mas por quê? Você nunca... Motivos de negócios. Ele a interrompeu frio. Preciso parecer um homem de família estável. Você é minha esposa, pelo menos no papel. As palavras cortaram como facas. Emily sentiu o rosto arder de humilhação, mas manteve a cabeça erguida. E se eu não quiser ir? William arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com a resistência dela. Isso não é uma opção, Emily. É um dever. Dever? Ela repetiu a palavra, amarga. Como tudo na minha vida, não é? Por um momento, algo passou pelo rosto de William. Parecia arrependimento, mas sumiu tão rápido que Emily achou que tinha imaginado. Esse evento é importante. Investidores internacionais, contratos milionários. Você precisa estar apresentável. Emily ergueu o queixo cheia de orgulho. Apresentável? Você nem sabe quem eu sou, William. Em 3 anos, nunca se importou em descobrir. Eu sei o suficiente, sabe? Emily se aproximou, os olhos brilhando de desafio. Então me diga, qual é a minha cor favorita? O que eu estudei? O que faço durante as longas horas em que você me ignora nesta casa? William ficou em silêncio, visivelmente desconfortável. Foi o que pensei. Emily suspirou. Eu vou ao seu evento, Sr. Anderson, mas não porque é um dever. Vou porque, depois de 3 anos sendo invisível, estou curiosa para ver esse mundo que você escolheu no meu lugar. Ela passou por ele, saindo da cozinha com a cabeça erguida, como se nada pudesse abalá-la. William ficou parado, observando enquanto ela subia as escadas, e pela primeira vez em 3 anos, ele realmente enxergou a mulher com quem havia se casado. Emily tinha uma presença marcante, mesmo vestida de forma simples.
Havia força em cada movimento, dignidade no jeito como ela se portava. Como ele nunca tinha percebido isso antes. No quarto, Emily sentou-se na cama, o coração disparado. Amanhã à noite, pela primeira vez em 3 anos, ela seria vista em público como Emily Anderson. Será que estava pronta para tudo o que isso poderia trazer? Lá embaixo, William continuou na cozinha, sentindo algo estranho no peito. Por que a reação dela o afetava tão profundamente de repente? Emily se olhou no espelho pela 10ª vez. O vestido azul marinho que escolheu era simples, mas elegante. Era o único que tinha que servia para um evento formal. Ela o comprara anos atrás, antes do casamento, quando ainda tinha esperança de uma vida social normal. Pontualmente às 7, ela desceu as escadas. William a esperava na sala, impecável em seu smoking preto. Quando a viu, parou por um instante como se algo nela o tivesse surpreendido. "Você está adequada", foi tudo o que ele disse. Mas Emily percebeu que o olhar dele demorou mais do que o necessário. O carro os levou até o Grand Beverly Hotel. Durante todo o trajeto, o silêncio reinou. Emily olhava pela janela nervosa. 3 anos escondida, e agora seria apresentada como a esposa do CEO mais poderoso de Los Angeles. "Lembre-se", William disse ao chegarem, "você é Emily Anderson. Sorria, seja educada e não fale sobre negócios." "Entendi. É só ser um enfeite bonito e ficar calada", Emily respondeu com sarcasmo. William lançou um olhar rápido e por um segundo algo parecido com diversão brilhou em seus olhos. O salão estava repleto de pessoas importantes, empresários, investidores, socialites. Emily se sentia uma impostora, mas manteve a postura elegante que aprendera observando a sogra em raras ocasiões. William, alto e carismático, se aproximou. "Finalmente vou conhecer a esposa misteriosa, Richard Thompson", disse formalmente. "Minha esposa, Emily." Richard pegou a mão de Emily e a beijou com cortesia. "É um verdadeiro prazer, Emily. Sou investidor internacional, trabalho com mercados europeus. O prazer é meu", respondeu Emily, sorrindo naturalmente. "Sua esposa é encantadora, William, e muito mais bonita do que nas fotos." Emily ficou confusa. Que fotos? Ela nunca tinha posado como esposa de William. "Você fala outros idiomas, Emily?" Richard perguntou, claramente interessado. "Sim, falo francês e espanhol fluentemente." Os olhos de Richard brilharam. "Magnífico! Estou procurando alguém para ajudar com alguns contratos na América do Sul. Você teria interesse?" William interrompeu seco. "Emily não trabalha." "Que desperdício!" disse Richard, ainda olhando para Emily. "Uma mulher inteligente e bonita deveria usar seus talentos." Emily sentiu uma onda de gratidão. Finalmente alguém via que ela era mais do que um enfeite. "Eu adoraria ajudar", disse Emily, ignorando o olhar de advertência de William. "Perfeito. Que tal um jantar amanhã para conversarmos sobre os detalhes?" sugeriu Richard. "Ela está ocupada", William respondeu friamente. "Na verdade, não estou", disse Emily, olhando diretamente para William. "Ficarei feliz em jantar com o senhor, senhor." Thompson Richard sorriu, satisfeito. "Ótimo. Passo para te buscar às 8." Quando Richard se afastou, William segurou o braço de Emily com mais força do que o necessário. "O que você pensa que está fazendo?" Ele sibilou, a voz baixa e carregada de tensão. "Tendo uma conversa civilizada. Algo que você deveria tentar, quem sabe?" Emily respondeu, sem se abalar. "Você não vai jantar com ele." Emily se afastou bruscamente. "E por que não? Você mesmo disse. Eu sou sua esposa só no papel. E no papel posso fazer o que quiser." William a encarou, um brilho perigoso nos olhos. "Você é minha esposa." "Desde quando isso importa para você?" Durante o resto da noite, Emily percebeu que William não saiu do seu lado nem por um segundo. Toda vez que Richard se aproximava, William surgia como um guarda-costas possessivo. Era estranho, confuso, quase sufocante. No carro, a caminho de casa, o clima era pesado, quase palpável.
Você não vai jantar com ele, William repetiu, a voz firme. Vou sim, Emily respondeu calma. Por quê? Só para te provocar. Emily se virou para encará-lo. Para me lembrar de que eu sou uma pessoa de verdade, William. Alguém com mente, habilidades, valor. Algo que você parece ter esquecido completamente. Eu não esqueci de nada. Não? Então me diga, quando foi a última vez que você realmente me enxergou? Não como um objeto ou uma obrigação, mas como uma pessoa. William ficou em silêncio, o maxilar tenso, os olhos fixos à frente. Foi o que eu pensei, Emily murmurou. Quando chegaram em casa, Emily foi direto para o quarto, mas antes de entrar, se virou para William, que ainda estava parado no corredor. Obrigada por hoje. Foi esclarecedor. Emily. A voz dele a fez parar. Sim? William hesitou, como se fosse dizer algo importante, mas balançou a cabeça. Nada. Boa noite. Emily entrou no quarto, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 3 anos, ela tinha visto algo diferente em William. Ciúmes, possessividade. Seja o que fosse, aquilo mexeu com ele de um jeito que nada mais tinha conseguido. Do outro lado do corredor, William também não conseguia dormir. Andava de um lado para o outro, inquieto. A imagem de Richard, olhando para Emily, tocando sua mão, fazendo-a sorrir, estava gravada em sua mente como uma marca em brasa. E o pior de tudo, ele sentiu uma fúria irracional, um impulso primitivo de afastar qualquer homem de perto de sua esposa. Sua esposa. Quando, afinal, Emily tinha se tornado sua esposa de verdade em sua mente e não apenas uma obrigação familiar. William parou diante da janela, confuso com os próprios sentimentos. Em uma única noite, Emily tinha abalado 3 anos de indiferença cuidadosamente construída. Ele acordou às 5 da manhã, como sempre, mas dessa vez não conseguiu voltar a dormir. A imagem de Richard Thompson olhando para Emily, tocando sua mão, fazendo-a sorrir, queimava em sua mente. Levantou-se e foi até a janela. 3 anos. 3 anos vivendo com Emily sob o mesmo teto e nunca tinha sentido esse sentimento estranho e inquietante no peito. Era como se algo primitivo tivesse despertado dentro dele, algo que ele não conseguia controlar ou entender. Porque, afinal, ele se importava tanto se outro homem estava interessado em Emily. Desceu para a cozinha mais cedo do que de costume. 6 horas. Para sua surpresa, Emily já estava lá, sentada no balcão com uma xícara de café, olhando pela janela. Usava um roupão simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros. William parou na porta, realmente a notando pela primeira vez. Como nunca tinha percebido que ela era linda. Não apenas apresentável, como dissera no dia anterior, mas verdadeiramente linda. Havia algo no perfil dela, na curva delicada do pescoço, no jeito como a luz da manhã iluminava seu rosto. Você está me encarando, Emily disse sem se virar, pegando-o de surpresa. William pigarreou sem graça por ter sido flagrado. Só estou conferindo se você está pronta para cancelar o jantar de hoje à noite. Emily se virou para encará-lo e William sentiu um aperto estranho no estômago quando seus olhares se encontraram. Eu não vou cancelar. Por que não? O que esse homem tem de tão importante para te oferecer? Emily inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade. Atenção, respeito, a sensação de que eu importo. As palavras dela cortaram mais fundo do que William esperava. Ele se aproximou do balcão, ficando mais perto dela do que estivera em anos. Você importa para você? Emily perguntou, os olhos brilhando com desafio. Sério? Porque até ontem à noite eu poderia muito bem ser um fantasma. William não conseguiu responder, porque ela estava certa. Ele a ignorou completamente. Tratou-a como parte da mobília. Mas agora, olhando para ela, não conseguia entender como tinha sido tão cego. Por que você está me olhando assim? Emily perguntou, a voz mais suave agora, quase um sussurro. Assim como? Como se estivesse me vendo pela primeira vez.
William engoliu em seco. Talvez eu esteja. O silêncio entre eles ficou pesado, carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Emily sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente nos olhos de William, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. William, ela começou, mas ele a interrompeu. Cancele o jantar. Por quê? Emily se levantou, agora ficando cara a cara com ele. Me dê um motivo de verdade. William lutava com as palavras. Como explicar que a ideia de outro homem tocando nela, sorrindo para ela, fazendo-a rir, estava o deixando louco? Como admitir isso? De repente ele se importava, depois de 3 anos fingindo que ela não existia. Porque você é minha esposa. Foi tudo o que conseguiu dizer. No papel, Emily respondeu, embora algo em sua voz também tivesse mudado. No papel, William repetiu, mas os olhos dele diziam algo completamente diferente. Eles ficaram ali, parados, se encarando. A tensão entre eles era como eletricidade no ar. Emily podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume caro misturado com algo puramente masculino. Você mudou, ela murmurou. O que quer dizer? Ontem você mal lembrava meu nome. Hoje está diferente. William passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A honestidade crua na voz dele pegou Emily de surpresa. Era a primeira vez que ela o via assim, vulnerável, confuso, humano. O que você sentiu ontem à noite quando Richard estava falando comigo? William a olhou por um longo momento. Raiva. Uma raiva irracional de ver ele te olhando daquele jeito. Ciúmes. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. William não respondeu, mas o olhar dele o entregou. Por quê? Emily insistiu. Por que você se importa de repente? Eu não sei. William explodiu, afastando-se dela. Eu não sei por que, de repente, não consigo tirar você da minha cabeça. Não sei por que a ideia de você jantar com outro homem está me enlouquecendo. Emily ficou chocada com a paixão na voz dele. 3 anos de frieza e agora isso. William, quer a verdade? Ele se virou para ela, os olhos brilhando de intensidade. Passei a noite inteira pensando em como nunca realmente olhei para você, em como fui um idiota por 3 anos, em como outro homem enxergou em uma noite o que eu fui cego por tanto tempo. O coração de Emily batia forte. E o que ele viu? William se aproximou de novo, os olhos percorrendo o rosto dela como se quisesse memorizar cada detalhe. Uma mulher inteligente, linda, forte, alguém que merece ser valorizada, não ignorada. Emily sentiu as lágrimas arderem nos olhos. 3 anos, William. Eu esperei 3 anos por qualquer sinal de que você me via como mais do que um peso. Eu sei, e me odeio por isso. Então por que agora? Por que só agora? William hesitou, então disse a verdade mais difícil de todas. Porque ver outro homem te desejando me fez perceber que eu também te quero. E isso me apavora. As palavras pairaram no ar entre eles, mudando tudo. Emily sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Eu ainda vou jantar com Richard hoje à noite, ela disse, mas a voz tremia. Por quê? Emily ergueu o queixo, determinada. Você teve 3 anos para me notar, William. 3 anos para me tratar como sua esposa de verdade. Não pode esperar que eu largue tudo só porque finalmente você decidiu que eu existo. Com isso, ela passou por ele e subiu as escadas, deixando William sozinho na cozinha, mais confuso e inquieto do que jamais esteve em toda a sua vida. Lá em cima, Emily se encostou na porta do quarto, o coração disparado. Tudo tinha mudado em uma única manhã. A questão era, o que ela faria com essa mudança? Emily se olhou no espelho uma última vez. Escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, algo que guardava há anos, esperando uma ocasião especial. Hoje ela sentia que merecia se sentir bonita, se sentir vista.
Eram 8 horas da noite quando a campainha tocou. Richard chegou pontualmente, como havia prometido. Emily desceu as escadas com elegância, segurando uma pequena bolsa preta. Não viu William em lugar nenhum. Provavelmente estava trancado no escritório, como sempre. Emily, você está deslumbrante, Richard disse ao vê-la, oferecendo o braço como um verdadeiro cavalheiro. Obrigada, Richard. Estou ansiosa pela nossa conversa. O que Emily não sabia era que William a observava da janela do escritório, as mãos cerradas em punhos, ao ver outro homem levando sua esposa para sair. A raiva que sentia era irracional, primitiva e completamente nova para ele. Richard a levou a um dos restaurantes mais exclusivos de Beverly Hills. O ambiente era elegante, com luz suave e música clássica ao fundo. Emily sentiu como se tivesse sido transportada para um mundo que quase tinha esquecido. Um mundo onde era tratada como uma dama, não como alguém invisível. Então, Emily, Richard começou depois que fizeram o pedido do jantar. Me conte sobre você. William não fala muito da vida pessoal dele. Emily deu um pequeno sorriso triste. Não há muito o que contar. Pelo menos nada que o William saberia. Como assim? Emily hesitou, mas decidiu ser honesta. Meu marido e eu não somos exatamente próximos. Este provavelmente é o primeiro jantar social que tenho em 3 anos. Richard ergueu as sobrancelhas, surpreso. Difícil de acreditar. Uma mulher como você deveria estar em todos os eventos da cidade. Emily riu suavemente. Você é muito gentil, mas a verdade é que o William prefere manter nossas vidas separadas. Que pena, murmurou Richard. Me fale sobre seu passado. Ontem você mencionou que fala outros idiomas. Os olhos de Emily brilharam. Finalmente alguém interessado em quem ela realmente era. Sou formada em administração de empresas pela UCLA. Falo francês, espanhol e italiano fluentemente. Antes de me casar, trabalhei em uma consultoria internacional. Richard se inclinou, claramente impressionado. Incrível! Qual era sua área de atuação? Mercados emergentes e negociações internacionais. Eu ajudava empresas americanas a expandirem para a América Latina. Meu Deus, Emily, você é exatamente o tipo de pessoa que preciso para meus projetos na Argentina e no Chile. Tenho contratos de mineração que exigem alguém com o seu conhecimento. Emily sentiu uma onda de satisfação. Há quanto tempo ela não se sentia útil, valorizada por suas habilidades? Seria maravilhoso voltar a trabalhar, ela admitiu. Sinto falta de usar minha mente para algo que realmente faça diferença. Nesse momento, Emily percebeu uma figura familiar entrando no restaurante. Seu sangue gelou. Era William. Ele estava impecável em um terno escuro, mas sua expressão era tempestuosa. Os olhos azuis vasculharam o salão até encontrá-la, e Emily sentiu um arrepio ao ver a intensidade daquele olhar. Emily. A voz profunda de William cortou a conversa enquanto ele se aproximava da mesa. Richard se levantou educadamente. William, que surpresa te ver aqui. Imagino que sim. William respondeu friamente, sem desviar os olhos de Emily. Posso falar com minha esposa por um momento? Claro, disse Richard, confuso com a tensão no ar. Vou dar uma saída. Assim que Richard se afastou, William sentou-se na cadeira vazia, sem tirar os olhos de Emily. O que você está fazendo aqui? Emily perguntou, tentando manter a voz firme. A pergunta é: o que você está fazendo aqui? Jantando, como eu disse que faria. William olhou ao redor, reparando no ambiente romântico, nas velas, na música suave, no clima íntimo. Isso não parece um jantar de negócios. Emily ergueu o queixo, desafiadora. E como você saberia? Você nunca me levou para jantar. As palavras atingiram William como um soco. Era verdade. Em 3 anos de casamento, ele nunca a tinha levado para um encontro. Nunca dividiu uma refeição romântica com ela. Emily, William começou,
a voz mais baixa agora. Eu não sabia que você tinha diploma em negócios. Emily piscou, surpresa. Como você sabe disso? Ouvi vocês conversando. Você estava nos espionando? William teve a decência de parecer envergonhado. Eu... Sim, e percebi que há muito sobre você que eu nunca soube. 3 anos, William, disse Emily, a voz cheia de mágoa. Você teve 3 anos para perguntar, para se importar. Você fala 3 idiomas, William continuou, como se estivesse listando descobertas. Trabalhou com consultoria internacional. É especialista em mercados emergentes e isso me surpreende completamente. William admitiu, sincero. Eu achava que você era só... Só o quê? Uma garota simples que sua família escolheu para você. Um peso que você tinha que carregar. William ficou em silêncio, porque era exatamente isso que ele pensava. Você nunca se deu ao trabalho de descobrir quem eu realmente sou. Emily continuou, a voz subindo. Nunca perguntou sobre meus sonhos, minhas ambições, meus medos. Para você, eu era só uma obrigação inconveniente. Emily. Não. Ela o interrompeu. Você não tem o direito de aparecer agora, depois de 3 anos me ignorando, e agir como se de repente se importasse. William se inclinou para a frente, os olhos brilhando com algo que Emily não conseguia identificar. Mas eu me importo, mais do que deveria, mais do que entendo. Por quê? Porque outro homem demonstrou interesse? Porque você finalmente percebeu que pode estar perdendo algo valioso? Sim, William admitiu, a voz dura. Exatamente isso. A honestidade brutal da resposta dele deixou Emily sem palavras por um momento. Pelo menos você é honesto, ela murmurou. Richard voltou para a mesa, claramente sentindo o clima tenso. Está tudo bem aqui? William se levantou, mas os olhos permaneceram em Emily. Só estou me despedindo. Emily, espero te ver em casa mais tarde. Não era um pedido. Soou quase como uma ordem, dita com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Emily sentiu uma mistura de irritação e algo mais, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Talvez, respondeu, mantendo a dignidade. William hesitou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas então se virou e saiu do restaurante, deixando Emily levemente trêmula. Uau! Disse Richard, sentando-se novamente. Isso foi intenso. Seu marido pareceu bem possessivo. Emily soltou uma risada sem humor. 3 anos de indiferença e agora possessividade. Homens são criaturas estranhas. Emily, Richard falou suavemente. Posso dizer uma coisa? Claro. Eu vi o jeito que ele olhou para você. Não era só possessividade, era desejo, puro e simples. Emily sentiu o rosto corar. Você está imaginando coisas. Não estou, não. E também vi o jeito que você olhou para ele. Existe uma história entre vocês, complicada e não resolvida. Emily suspirou. É uma longa história. As melhores sempre são. Richard respondeu com um sorriso compreensivo. Mas posso dizer mais uma coisa? Qualquer homem que ignora uma mulher como você por 3 anos é um tolo. Mas um homem que finalmente percebe o que tem pode se tornar perigosamente determinado a não perder de novo. O resto do jantar seguiu com uma conversa agradável sobre negócios e oportunidades, mas Emily não conseguia tirar William da cabeça. O jeito como ele a olhou, a intensidade na voz, a confissão crua de que se importava. Quando Richard a trouxe de volta para casa, já passava das 11 da noite. Obrigada por uma noite maravilhosa, Emily disse sinceramente. Faz muito tempo que não me sentia assim. O prazer foi meu. E sobre a proposta de trabalho, por favor, pense com carinho. Você seria perfeita para minha equipe. Emily assentiu enquanto Richard se afastava, depois se virou para encarar a mansão. Todas as luzes estavam apagadas, exceto uma, o escritório de William. Ele estava esperando por ela.
Emily entrou silenciosamente, mas sabia que não conseguiria evitar a conversa que os aguardava. 3 anos de silêncio tinham sido quebrados, e não havia mais volta. Ela subiu as escadas devagar, cada passo ecoando na casa silenciosa. Quando passou pelo escritório, a porta se abriu. Emily? Ela parou, mas não se virou. Precisamos conversar, William disse. Emily finalmente se virou para encará-lo. Agora você quer conversar depois de 3 anos? Sim, agora. Havia algo na voz dele que fez Emily hesitar, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido antes. Tudo bem, disse por fim. Vamos conversar. Emily entrou no escritório de William, os nervos à flor da pele. O ambiente era clássico, masculino, com estantes de madeira escura, poltronas de couro e uma grande mesa onde William passava a maior parte das noites. Ele estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, olhando as luzes da cidade. Então, Emily disse, cruzando os braços, você queria conversar. William se virou devagar para encará-la. Eu quero entender. Entender o quê? Você. Nós. Como chegamos até aqui? Emily riu, amarga. 3 anos, William. Você teve 3 anos para entender qualquer coisa sobre mim. Eu sei e admito que fui negligente. Negligente? Emily repetiu, incrédula. Você me tratou como se eu fosse invisível. William passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Eu não sabia como agir. Esse casamento não foi uma escolha minha. Nem minha, Emily rebateu rapidamente. Eles se olharam por um momento, o peso de 3 anos de silêncio pairando entre eles. Por que você aceitou isso? William finalmente perguntou. Emily sentiu uma dor aguda no peito. Você realmente não sabe? Eu sei que houve algum tipo de acordo entre as famílias, mas nunca perguntei os detalhes. Claro que você não perguntou, murmurou Emily. Por que você se importaria? Você estava conseguindo uma esposa quieta e conveniente. Emily, por favor, me ajuda a entender. Emily o encarou por um longo momento. Depois se sentou em uma das poltronas. A conversa que eles evitaram por 3 anos finalmente ia acontecer. Você quer a verdade? Disse ela, a voz mais suave. A verdade sobre por que uma garota de origem humilde se casou com o todo-poderoso CEO, William Anderson. William sentou-se na poltrona em frente, os olhos fixos nos dela. Quero saber de tudo. Emily fechou os olhos por um instante, deixando as lembranças voltarem. 3 anos atrás, ela estava sentada à mesa da cozinha na casa modesta, onde cresceu, numa cidadezinha a 2 horas de Los Angeles. Sua mãe, Sarah, parecia nervosa, as mãos tremendo enquanto folheava alguns papéis. O pai, David, andava de um lado para o outro, o rosto tenso de preocupação. Mãe, o que está acontecendo? Emily perguntou, sentindo a ansiedade crescer. Sarah trocou um olhar significativo com David antes de soltar um suspiro profundo. Emily, querida, precisamos conversar sobre algo muito importante. Vocês estão me assustando. David parou de andar e sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da filha. Emily, nosso negócio está com sérios problemas financeiros. Emily piscou, confusa. A pequena empresa de contabilidade dos pais sempre tinha sido estável, modesta, mas suficiente para sustentá-los. Que tipo de problema? Dívidas, disse Sarah, a voz quase um sussurro. Muitas dívidas. Investimos tudo na expansão. Não deu certo. Quanto? David engoliu em seco. 2 milhões de dólares. Emily sentiu o sangue gelar. 2 milhões? Como isso é possível? Fizemos parcerias ruins, investimentos arriscados, confiamos nas pessoas erradas, explicou David, a culpa pesando em cada palavra. E agora? Agora, continuou Sarah, vamos perder tudo. O negócio, a casa, nossas economias. Seu pai pode até responder criminalmente. Emily sentiu o mundo desabar ao seu redor. Tem que haver algo que possamos fazer. Um banco, um investidor. Existe, disse David devagar.
existe uma possibilidade. Qual? Sarah segurou a mão da filha. A família Anderson. Eles são nossos clientes há anos. O patriarca, Robert Anderson, fez uma proposta. Que tipo de proposta? David hesitou. Eles pagam todas as nossas dívidas e nos dão um recomeço. Em troca? Em troca de quê? Sarah respirou fundo. Em troca de você se casar com o filho deles, William. Emily ficou em silêncio por um longo tempo, tentando processar aquelas palavras. Vocês estão falando sério? Emily, disse Sarah com lágrimas nos olhos, eu sei como isso soa, mas é a nossa única opção. Vocês querem que eu me venda? Literalmente não é assim, protestou David. Os Anderson são uma família respeitada, rica. William é jovem, bem-sucedido. Você teria uma boa vida. Uma vida que eu não escolhi. Emily, por favor, implorou Sarah. Se não aceitarmos, perdemos tudo. Seu pai pode ir para a cadeia. Emily se levantou de repente, indo até a janela. Seu futuro estava sendo decidido por dívidas e negócios. E se eu disser não? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Vocês já disseram sim, não é? Emily disse, virando-se para os pais. Vocês já concordaram com isso. Precisávamos de uma decisão rápida, admitiu David. Os credores estavam pressionando. Emily sentiu uma mistura de raiva e desespero. E o que eu quero? Meus sonhos, meus planos. Você pode continuar estudando, trabalhando. É só um arranjo. Um arranjo? Emily repetiu a palavra amarga. Vocês venderam a filha de vocês por $2 milhões. Emily, não é assim. É exatamente assim, explodiu Emily. Vocês me transformaram em uma transação. Ela correu para o quarto e trancou a porta. Por horas, ela chorou, presa entre a fúria e o desespero. Como sua vida tinha chegado àquele ponto? Dias depois, Emily conheceu William pela primeira vez. O encontro foi formal, frio, mais parecido com uma reunião de negócios do que qualquer outra coisa. Ele era bonito, impecável, mas distante. Tratou-a com uma cortesia profissional, como se estivessem apenas finalizando um contrato. Espero que entenda, William disse naquele primeiro encontro. Este é um acordo mutuamente benéfico entre nossas famílias. Não espero nada além de discrição e algumas aparições públicas ocasionais. Emily engoliu o orgulho e concordou. Que escolha ela tinha? De volta ao presente, Emily abriu os olhos e encontrou William a observando de perto. Agora você sabe, ela disse, a voz rouca de emoção. Seus pais salvaram minha família da ruína. E eu fui o preço. William ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo tudo. Eu não sabia dos detalhes, ele disse finalmente. Claro que não. Por que se importaria? Você ganhou uma esposa conveniente, que não interferiria na sua vida. Eu salvei minha família da prisão e da pobreza. Todo mundo saiu ganhando, menos... Menos. Você, Emily confirmou. Eu perdi minha liberdade, meus sonhos, minha dignidade, tudo por $2 milhões. William se levantou e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Emily, eu não fazia ideia do quanto isso te custou. Como poderia? Você nunca perguntou. Em 3 anos, nunca demonstrou interesse em como eu me sentia ou no que eu queria. E o que você queria? Emily o olhou, surpresa com a pergunta. Eu queria ser amada por quem eu sou, não pelo que represento financeiramente. Queria um casamento de verdade, não um acordo de negócios. Queria me sentir valorizada, não como um peso que você precisava carregar. William se ajoelhou diante da cadeira dela, os olhos azuis intensos. E agora? O que você quer agora? Emily sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Agora eu já não sei mais. 3 anos sendo ignorada me mudaram. Me acostumei a ser invisível, a não esperar nada.
Mas ontem à noite com Richard, ontem me lembrou como é ser vista, ser apreciada. Foi assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. William estendeu a mão, hesitando antes de tocar o rosto dela. Emily, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas me dê uma chance. Uma chance para quê? Para recomeçar, para conhecer a mulher com quem me casei, para tentar construir algo real entre nós. Emily o olhou e pela primeira vez viu vulnerabilidade nos olhos dele. Por que agora, William? Por que tentar depois de 3 anos? Porque finalmente vejo o que perdi. Porque percebi que tenho uma esposa extraordinária e fui cego demais para enxergar. Porque só de pensar em você com outro homem, eu enlouqueço. Emily sentiu o coração acelerar, mas a dor daqueles 3 anos ainda pesava muito. Eu preciso de tempo, disse por fim. 3 anos de mágoa não se curam da noite para o dia. William assentiu e baixou a mão. Eu entendo. Mas Emily... Sim, eu vou lutar por você, por nós. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil, eu não vou desistir. Emily se levantou, sentindo-se exausta emocionalmente. Boa noite, William. Boa noite, Emily. Ao sair do escritório, William ficou sozinho com o peso de tudo o que acabara de descobrir. 3 anos desperdiçados. Uma mulher extraordinária e ignorada. Um casamento que poderia ter sido real se ele não tivesse sido tão cego e arrogante. Mas agora ele sabia a verdade e estava determinado a conquistar o coração da mulher que era sua esposa no papel, mas que precisava se tornar sua de verdade. Na manhã seguinte, Emily acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Estranho, William sempre saía antes de ela acordar. Ela desceu as escadas, curiosa, e se deparou com uma cena que a deixou completamente atônita. William estava na cozinha, não apenas tomando café, mas preparando o café da manhã. Havia panquecas na frigideira, frutas frescas em um prato e 2 canecas de café fumegante no balcão. Bom dia, ele disse, virando-se ao ouvir seus passos. Estava vestido de forma casual, jeans e uma camisa social sem gravata, algo que ela nunca tinha visto nele. Bom dia, respondeu Emily cautelosa. O que está acontecendo? Café da manhã. William disse simplesmente, virando as panquecas com uma habilidade surpreendente. Você sabe cozinhar? Aprendi na faculdade. Nada sofisticado, mas é comestível. Emily ficou parada na porta, observando-o com desconfiança. Por que você está fazendo isso? William desligou o fogão e se virou completamente para ela. Porque eu quero recomeçar de verdade desta vez. Senta, por favor. Ele disse, apontando para o balcão onde havia arrumado 2 lugares. Emily hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Sentou-se, observando-o enquanto ele servia as panquecas quentinhas. Obrigada, murmurou, ainda tentando processar o momento surreal de tomar café da manhã com o marido pela primeira vez em 3 anos. Como você dormiu? William perguntou, sentando-se ao lado dela. Emily quase se engasgou com o café. Como é? Dormir? Como foi minha noite? Você está realmente perguntando como eu dormi? William parou, percebendo o quão estranho soava uma pergunta tão simples entre eles. Sim, estou. E pretendo perguntar todos os dias. Emily estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de que aquilo era algum tipo de jogo ou manipulação. Por quê? Porque somos casados, Emily, e eu quero que a gente seja realmente um casal. 3 anos, William. Você teve 3 anos para decidir isso. Eu sei, e me arrependo profundamente de cada dia que desperdicei. Emily comeu em silêncio por alguns instantes, o sabor das panquecas ofuscado pela confusão em sua mente. E se eu disser que é tarde demais? Ela finalmente perguntou. William largou o garfo e se virou totalmente para ela. Então eu vou te provar que não é. A intensidade na voz dele fez um arrepio percorrer a espinha de Emily. Como? Mostrando todos os dias que tipo de marido eu posso ser.
Que tipo de homem eu posso ser para você? Emily se levantou de repente, a cadeira arrastando no chão. Você não pode simplesmente decidir agora que quer ser um marido de verdade e esperar que eu aceite como se nada tivesse acontecido. William também se levantou, mas manteve a voz calma. Eu não espero que você aceite. Só espero que me dê a chance de merecer isso. Merecer? Emily soltou uma risada curta e amarga. Eu não sou um prêmio para ser conquistado, William. Não, você não é. Ele concordou, dando um passo em sua direção. Você é minha esposa e eu fui um tolo por não valorizar isso desde o começo. Emily recuou, mas acabou encostada no balcão. Você está me confundindo, ela admitiu, a voz mais suave. 3 anos de frieza e agora isso. Eu não sei no que acreditar. William deu mais um passo, agora perigosamente perto. Acredite nisso, ele disse, a voz baixa. Acredite que eu finalmente acordei. Que finalmente enxerguei o que estava bem na minha frente. Emily podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro familiar do perfume misturado com algo puramente masculino. William. Ela começou, mas ele a interrompeu. Cancele, Emily. Cancelar o quê? O trabalho que o Richard te ofereceu. Recuse. Emily piscou, a proximidade dele dificultando até pensar direito. Por que eu faria isso? Porque eu quero que você trabalhe comigo. Emily o empurrou suavemente, criando espaço entre eles. Trabalhar com você? Na Anderson Enterprises. Você é especialista em mercados emergentes. Temos projetos na América Latina que precisam exatamente do seu tipo de conhecimento. Emily o encarou, atônita. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria, profissional e pessoal. Isso é loucura. É uma oportunidade. Emily balançou a cabeça e se afastou dele. Eu não entendo o que está acontecendo com você. William a seguiu, mas manteve uma distância respeitosa. O que está acontecendo é que eu finalmente percebi que ignorei a mulher mais extraordinária que já conheci, e agora quero consertar isso. Como posso confiar que isso não é só uma fase? Que amanhã você não vai voltar a me ignorar? William parou de andar e Emily se virou para encará-lo. Por quê? Ele disse, os olhos azuis cheios de determinação. Eu não consigo mais te ignorar. Ontem à noite, vendo você jantar com outro homem, percebi que seria impossível fingir que você não existe. Por que ontem à noite? O que mudou exatamente ontem? William hesitou, mas decidiu ser completamente honesto. Ciúmes, puro e simples. Ver outro homem te olhando, tocando sua mão, te fazendo sorrir. Isso me deixou louco. E me fez perceber que você não é só minha esposa no papel. Você é minha. As palavras pairaram no ar entre eles. Emily sentiu algo se agitar em seu peito, uma mistura de raiva, dor e algo ainda mais perigoso. Sua? Ela repetiu, a voz baixa e afiada. Minha, William confirmou, dando mais um passo em direção a ela. Eu não sou sua propriedade, William Anderson. Não, você não é, ele concordou, mas você é minha esposa, e eu quero que seja minha esposa em todos os sentidos da palavra. O coração de Emily disparou. Havia algo no olhar dele, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, que mexia com ela de um jeito inexplicável. E se eu não quiser? Ela desafiou. William deu um sorriso lento, quase perigoso, que fez borboletas agitarem o estômago de Emily. Então vou ter que te fazer mudar de ideia. Como? Em vez de responder, William deu mais um passo, agora tão perto que Emily podia ver pequenos reflexos dourados nos olhos azuis dele. Começando com isso, ele sussurrou, levantando a mão para tocar suavemente o rosto dela. Emily deveria ter recuado. Deveria ter dito alguma coisa. Mas o toque dele era surpreendentemente delicado, e ela tinha passado 3 anos sendo ignorada. 3 anos se sentindo invisível. William, ela sussurrou, mas não se afastou.
Me peça para parar, ele disse, o polegar traçando suavemente a bochecha dela. Emily sabia que deveria. Sabia que estava brincando com fogo, mas as palavras não saíam. Você está brincando comigo, ela conseguiu dizer por fim. Eu não estou brincando, William respondeu sério. Nunca estive tão sério na minha vida. Eles ficaram assim por um momento, se olhando, a tensão crescendo como eletricidade no ar. Foi Emily quem finalmente deu um passo para trás, colocando espaço entre eles. Eu preciso de tempo para pensar, disse, a voz trêmula. Quanto tempo? Não sei. Dias, semanas. Não se apagam 3 anos assim tão fácil. William assentiu, mas não parecia desanimado. Tudo bem, mas enquanto você pensa, vou continuar te mostrando o tipo de marido que posso ser. Emily, eu não vou desistir. Não dessa vez. Com isso, ele saiu da cozinha deixando Emily sozinha, o coração disparado e a mente em completo caos. Mais tarde, naquele dia, Emily encontrou flores em seu quarto. Rosas brancas com um cartão simples. Para novos começos. Na hora do almoço, William apareceu em casa, algo que nunca fazia, trazendo comida tailandesa de um restaurante que Emily tinha mencionado gostar, anos atrás. Como ele se lembrava disso? Naquela noite, em vez de se trancar no escritório, William a convidou para assistir a um filme na sala. Emily recusou, mas percebeu que ele deixou a porta aberta e o volume baixo, como se esperasse que ela mudasse de ideia. Por 3 dias o padrão continuou. William mudou completamente sua rotina por causa de Emily. Café da manhã juntos, almoços em casa, jantares em que ele realmente conversava com ela sobre o seu dia. Emily se sentia confusa, cautelosa, mas também curiosa. Era como se estivesse conhecendo uma versão completamente diferente do homem com quem se casou. Ele está realmente tentando. Emily sussurrou para si mesma na terceira noite, observando William na sala lendo um livro, em vez de trabalhar no laptop. A questão era, ela estava disposta a dar a chance que ele tanto pedia? E mais importante ainda, estaria disposta a arriscar o próprio coração de novo? Já fazia 1 semana desde que William começou seus esforços para reconquistar Emily. Ela ainda se mantinha reservada, mas começou a notar pequenas mudanças em si mesma. Passou a esperar pelo café da manhã, a se perguntar sobre o que conversariam no jantar e se pegava, observando William quando ele não estava olhando. Naquela sexta-feira de manhã, Emily estava no jardim lendo quando a senhora Thompson apareceu com o telefone sem fio. Senhora Anderson, tem um homem chamado Richard Thompson na linha. Ele disse que é sobre negócios. Emily sentiu uma leve onda de ansiedade. Não falava com Richard há 1 semana, desde aquele jantar que mudara tudo entre ela e William. Alô, Richard? Emily, que bom ouvir sua voz. Como você está? Estou bem, obrigada. E você? Ótimo. Olha, estou ligando porque preciso de uma resposta sobre nossa proposta de trabalho. Tenho reuniões em Nova York na semana que vem e adoraria ter você na equipe. Emily hesitou. Nos últimos dias, William mencionou mais de uma vez a possibilidade de ela trabalhar na Anderson Enterprises, mas ela ainda não tinha dado uma resposta definitiva. Richard, ainda estou considerando minhas opções. Claro, entendo. Que tal nos encontrarmos hoje para conversar? Posso passar aí para te buscar. Talvez um almoço para discutirmos os detalhes. Emily olhou em direção à casa. William estava em uma reunião importante e só deveria voltar à noite. Tudo bem? Que horas? 12:00. Perfeito. Até logo, Emily. Emily desligou o telefone, sem saber que William tinha chegado mais cedo e ouvira parte da conversa da janela do escritório. William subiu as escadas com passos pesados, sentindo uma raiva familiar crescer no peito. Richard Thompson, de novo. Aquele homem estava se tornando um problema persistente. Durante toda a semana, William fez de tudo para reconquistar Emily. Mudou toda a rotina, cancelou reuniões importantes só para estar em casa, fez o possível para mostrar que tipo de marido poderia ser.
E agora, Richard estava de volta para complicar tudo. Às 11h30, William observou pela janela enquanto Emily se arrumava. Ela escolheu um vestido amarelo que realçava sua pele, os cabelos soltos em ondas suaves. Estava linda, e isso só aumentava a irritação dele. Quando o carro de Richard chegou, William tomou uma decisão impulsiva. Pegou as chaves do Porsche e foi atrás deles. Richard levou Emily a um restaurante sofisticado no centro de Beverly Hills. O ambiente era elegante, mas não íntimo como da primeira vez, o que Emily agradeceu. Então, disse Richard, depois que fizeram o pedido, me conta o que está acontecendo. Você parecia diferente ao telefone. Emily suspirou. As coisas em casa estão complicadas com o William. Ele está mudando, ou pelo menos fingindo. Richard se inclinou, interessado. Como assim? Ele decidiu que quer ser um marido de verdade agora. Está fazendo de tudo para me conquistar. E isso é ruim? Emily mexeu na comida, distraída. Eu não sei. 3 anos de indiferença não desaparecem em uma semana. Mas você está pensando em dar uma chance para ele? Estou confusa, Emily admitiu. Uma parte de mim quer acreditar que ele realmente mudou, mas a parte que foi ignorada por 3 anos tem medo de ser só uma fase. Richard estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com delicadeza. Emily, posso ser sincero com você? Claro. Você merece mais do que migalhas de atenção quando ele bem entende. Você merece alguém que te valorize desde o começo. Emily olhou para as mãos deles, tocada pela sinceridade de Richard. Obrigada. Isso significa muito para mim. Por isso minha proposta continua de pé. Trabalhe comigo. Seja independente. Você não precisa depender do humor dele para decidir seu futuro. Nesse momento, Emily viu uma figura familiar entrando no restaurante. Seu sangue gelou. William. Ele foi direto até a mesa deles, o rosto uma máscara de frieza controlada. Que coincidência encontrar vocês dois aqui, William disse, a voz perigosamente calma. Richard soltou a mão de Emily e se levantou educado. William, que surpresa! Imagino. William respondeu, os olhos fixos na mão de Richard, ainda próxima de Emily. William, Emily disse, tentando manter a voz firme. O que você está fazendo aqui? Almoçando. Assim como vocês, pelo visto. A tensão na mesa era palpável. Outros clientes já começavam a olhar para eles. Por que não se junta a nós? Richard ofereceu, claramente tentando aliviar a situação. Que gentileza, William respondeu, puxando uma cadeira e sentando-se sem esperar um convite de verdade. Emily o encarou, chocada com a ousadia dele. Na verdade, ela disse, estávamos tendo uma conversa particular. Sobre negócios, imagino, William disse, sem tirar os olhos do rosto dela. Sim, Richard confirmou. Estou tentando convencer a Emily a aceitar minha proposta de trabalho. Que interessante, William disse, deixando claro pelo tom que não achava nada interessante. E que tipo de trabalho é esse? Emily sentiu a raiva crescer. O tipo de trabalho que me permite usar minha formação e minhas habilidades. Algo que você nunca se importou em saber. William se virou para ela, o olhar afiado. Eu te ofereci um cargo na Anderson Enterprises. Como um favor, Emily rebateu. O Richard ofereceu porque vê meu valor profissional. Tenho certeza de que ele vê muitas coisas em você, William disse, a voz carregada de insinuação. Richard pigarreou, desconfortável. Talvez eu devesse dar um pouco de privacidade para vocês. Não, Emily disse rapidamente. Você não precisa ir a lugar nenhum. William se levantou abruptamente. Na verdade, precisa sim. Como é? Richard perguntou. Você precisa parar de correr atrás da minha esposa. Emily também se levantou, o rosto vermelho de raiva. Correr atrás? Ele está me oferecendo uma oportunidade profissional. Ele está oferecendo mais do que isso e todos nós sabemos. Richard também se levantou, claramente ofendido.
William, acho que você está entendendo tudo errado. Estou mesmo? William se virou para Richard, a postura intimidadora. Você acha que eu não percebo como você olha para ela? Como procura desculpas para tocá-la? William! Emily sussurrou horrorizada. É verdade. William continuou, a voz aumentando. Ele está interessado em você, Emily, e você está gostando da atenção. Emily sentiu como se tivesse levado um tapa. Como você se atreve? Eu me atrevo porque sou seu marido. No papel? Emily gritou. Só no papel? O restaurante inteiro agora os observava. Richard colocou algum dinheiro na mesa. Acho melhor eu ir, disse baixinho. Emily, me ligue quando decidir sobre a proposta. Ele saiu rapidamente, deixando Emily e William se encarando em um silêncio constrangedor. Parabéns, Emily disse, a voz tremendo de raiva. Você acabou de me humilhar publicamente. Você se humilhou ao deixar ele te tocar daquele jeito. Emily deu um passo à frente, os olhos faiscando. Quem você pensa que é? Você me ignorou por 3 anos. 3 anos. E agora age como se tivesse algum direito sobre mim. Eu tenho direitos sobre você. Não, você não tem esse direito. Emily gritou, sem se importar com as pessoas olhando. Você abriu mão desse direito no momento em que começou a me tratar como se eu não existisse. William segurou o braço dela, não com força, mas com firmeza. Vamos embora. Me solta, William. Está todo mundo olhando. Eu não me importo. Que olhem. Mas William já a conduzia para fora do restaurante, as mãos firmes em suas costas. No estacionamento, longe dos olhares curiosos, Emily puxou o braço com força, se soltando. Como você se atreve? Ela gritou. Como se atreve a me seguir e me humilhar desse jeito? Eu não consegui evitar. Não conseguiu evitar o quê? Me ver com ele? Ver outro homem te tocar, te olhar como... Como o quê? Como se ele me quisesse? William explodiu. Exatamente. Emily parou de gritar, surpresa pela intensidade na voz dele. E daí se ele me quiser? Ela perguntou, agora com a voz mais baixa, mas ainda cheia de desafio. William deu um passo à frente, os olhos azuis queimando com algo cru, quase selvagem. E daí? Ele repetiu. Emily, você é minha esposa. Então haja como meu marido. É isso que eu estou tentando fazer. Seguindo meus passos, me envergonhando, agindo como se eu fosse sua propriedade? William passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei ser um marido de verdade. Nunca aprendi. A honestidade crua na voz dele o pegou de surpresa. Emily também ficou abalada pela vulnerabilidade no tom dele. Então aprenda, ela disse, agora mais calma. Mas não desse jeito. William a olhou e Emily viu algo nos olhos dele que a fez até esquecer de respirar por um segundo. Emily, ele disse, a voz rouca, você não faz ideia do que está fazendo comigo. O que você quer dizer? William deu mais um passo, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Quero dizer que você está me enlouquecendo, completamente fora de mim. O coração de Emily disparou. Havia algo no olhar dele, uma intensidade que despertava sentimentos que ela não sentia há muito tempo. William, você tem poder sobre mim, ele admitiu, quase num sussurro. Um poder que eu não entendo. Um poder que eu não consigo controlar. Emily realmente olhou para ele, e pela primeira vez não viu o CEO frio e no controle. Viu um homem perdido, confuso e profundamente apaixonado. Poder, ela repetiu, para me fazer sentir ciúmes, para me tirar do controle, para me fazer querer coisas que eu nem sabia que queria. Emily sentiu uma onda estranha de satisfação. Depois de 3 anos se sentindo invisível, perceber que tinha esse efeito sobre ele era quase embriagante. E o que você quer? Ela perguntou, agora com a voz mais suave. William a olhou por um longo momento antes de responder. Você, Emily.
Eu quero você. As palavras pairaram no ar entre eles, no estacionamento. Emily sentiu como se o mundo tivesse parado por um instante. 3 anos de casamento, e era a primeira vez que ele dizia aquilo com tanta honestidade, com tanto sentimento. William, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Não diga nada agora. Só pense no que eu disse. Eles voltaram para casa em carros separados, a tensão entre eles ainda densa no ar. Emily passou o resto da tarde em seu quarto, tentando entender tudo o que tinha acontecido. As palavras dele ecoavam em sua mente. Eu quero você. Não era só desejo físico que ela tinha ouvido na voz dele. Era algo mais profundo, quase desesperado. Na manhã seguinte, Emily desceu para o café esperando ver William, mas ele já tinha saído. A senhora Thompson avisou que ele tinha ido cedo para uma reunião de negócios que duraria o dia todo. Emily sentiu uma onda inesperada de decepção. Já tinha se acostumado com o café da manhã ao lado dele, com a atenção constante. Por volta das 3 da tarde, o telefone tocou. Era Richard. Emily, espero que você não se importe de eu ligar. Queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Richard, você não precisa se desculpar. Eu é que deveria pedir desculpas pelo comportamento do William. Posso ser honesto com você? Claro. Ele está apaixonado por você. Completamente. Eu conheço os sinais. O coração de Emily deu um salto. Você acha mesmo? Tenho certeza. A questão é, como você se sente em relação a isso? Emily ficou em silêncio por um momento, confusa. 3 anos, Richard. 3 anos de distância. E agora eu não sei. Ele está diferente. Realmente diferente. Emily, posso sugerir uma coisa? Pode. Por que você não janta comigo hoje? Só como amigos. O William pode ir também se quiser. Talvez isso ajude todos nós a esclarecer as coisas. Emily hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Estarei no Giovanni's às 8. Se mudar de ideia, é só me mandar uma mensagem. Às 7, Emily estava se arrumando quando ouviu o Porsche de William entrando na garagem. Seu coração disparou. Ela tinha decidido ir jantar com Richard, mas agora não tinha certeza se era a escolha certa. Desceu as escadas com um vestido preto elegante, determinada a manter sua independência. William estava na sala, ainda de terno, mas sem gravata. Quando a viu, parou no meio do caminho. Você está linda, ele disse simplesmente. Obrigada. Estou saindo. Emily respirou fundo. Vou jantar com o Richard. William não se mexeu por um momento. Depois assentiu devagar. Entendi. Você entende? Está me testando? William perguntou, os olhos fixos nos dela. Quer ver se eu vou perder o controle de novo? Emily ficou surpresa com a percepção dele. E vai? William se aproximou, parando a um passo de distância. Sim, ele disse. Vou odiar cada minuto. Vou imaginar ele te fazendo rir, tocando sua mão, olhando para você do jeito que só eu deveria olhar. Emily sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas William continuou. Não vou te seguir. Não vou fazer cena porque confio em você. Você confia em mim? Você sempre foi uma mulher honrada, Emily. Se sair daqui comigo é o que você realmente quer, então uma noite com outro homem não vai mudar isso. Emily o olhou, tocada pela maturidade da resposta. E se eu decidir que quero ir embora com ele? William fechou os olhos por um instante, como se a pergunta doesse fisicamente. Então vou ter que aceitar que perdi minha chance. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que quase fez Emily cancelar o jantar ali mesmo. William, vai, ele disse recuando. Mas Emily, lembre-se do que te disse ontem. Lembre-se de que eu te quero, não por conveniência, não por obrigação, mas porque você é extraordinária e eu fui um tolo por não ver isso antes. Emily chegou ao Giovanni's com o coração cheio de conflito. Richard já estava lá, elegante como sempre. Emily, você veio, ele disse, beijando a mão dela com gentileza.
Eu vim, mas Richard, precisamos conversar. Claro, vamos sentar. Assim que se sentaram, Emily foi direto ao ponto. Você estava certo sobre o William. Ele está apaixonado por mim. Richard sorriu. E você? Como se sente em relação a isso? Confusa, assustada, mas acho que também estou apaixonada por ele. Richard assentiu, como se já esperasse essa resposta. Então por que está aqui comigo? Emily suspirou. Porque não sei se posso confiar nesses sentimentos. 3 anos é muito tempo sendo ignorada e, de repente, ouvir que sou amada. Mas as pessoas mudam, Emily. Às vezes, só quase perdendo alguém é que percebemos o quanto essa pessoa significa para nós. Você está me encorajando a ficar com meu marido? Richard riu. Estou sendo realista. Aquele homem está perdidamente apaixonado por você, e você por ele. Eu sou só um catalisador nessa história. Um catalisador? Eu fui o motivo de William perceber o que sentia. Sem a competição, talvez ele nunca tivesse acordado para o que tinha bem na frente dele. Emily olhou para Richard com um novo respeito. Você é um homem muito sábio. E você é uma mulher muito amada. A questão é, o que vai fazer com isso? Enquanto conversavam, Emily não percebeu alguém entrando no restaurante. William tinha decidido que não conseguiria ficar em casa, imaginando o que poderia estar acontecendo. Caminhou até o bar, pediu um uísque e ficou observando de longe. Para sua surpresa, não viu Richard tentando seduzir sua esposa, mas sim uma conversa séria entre 2 amigos. Com licença, disse uma voz ao lado dele no bar. William se virou e viu Richard. Thompson. William, se importa se eu me juntar a você? William fez um gesto para o banco ao lado. Emily está no banheiro. Achei que era uma boa oportunidade para conversarmos sobre o fato de que você é um homem de muita sorte. William o olhou, confuso. Sua esposa é uma mulher extraordinária. Inteligente, leal, forte e completamente apaixonada por você. Como pode ter certeza? Porque ela passou a noite toda falando de você, sobre como você mudou, como ela está confusa, apaixonada e assustada ao mesmo tempo. William sentiu algo mudar dentro do peito. Ela disse isso? Não com essas palavras, mas foi o que eu entendi. William, posso te dar um conselho? Pode. Pare de ter medo de se entregar de verdade. Ela precisa saber que você não vai abandoná-la de novo. William assentiu, absorvendo cada palavra. E quanto à proposta de trabalho? Richard sorriu resignado. O lugar dela é na Anderson Enterprises. E com você. Quando Emily voltou do banheiro, encontrou os 2 conversando calmamente no bar. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou confusa. William se levantou e foi até ela. Richard e eu chegamos a um entendimento. Que tipo de entendimento? Agora eu sou um tolo de sorte, William disse, os olhos presos nos dela. E não vou desperdiçar uma segunda chance. Emily olhou de um para o outro. Richard, vou deixar vocês conversarem, disse ele, pegando o casaco. Emily, foi um prazer te conhecer. William, cuide bem dela. Assim que Richard saiu, Emily se virou para William. O que você está fazendo aqui? Eu não consegui ficar em casa imaginando você com outro homem. Mas você disse... Eu disse que confiava em você, e confio. Mas isso não significa que foi fácil. Emily se aproximou dele. William, Vamos para casa, ele disse suavemente. Precisamos conversar de verdade desta vez. Emily assentiu e eles saíram juntos do restaurante. No carro, a tensão era densa, mas diferente. Não era raiva nem frustração. Era expectativa. Emily, William disse enquanto dirigia, quando chegarmos em casa vou te contar tudo. Tudo o que sinto, tudo o que quero, tudo o que espero para nós. Emily sentiu o coração acelerar. E se eu disser que também quero te contar tudo? William lançou um olhar rápido para ela, depois voltou os olhos para a estrada. Então vamos ter uma noite muito longa.
Dentro da mansão, Emily e William ficaram parados na entrada se olhando. O ar estava carregado de tensão e antecipação. 3 anos de silêncio estavam prestes a ser quebrados para sempre. Emily, William disse suavemente, antes de qualquer coisa, tem algo que você precisa saber. O quê? Eu te amo. As palavras pairaram entre eles. Emily sentiu as lágrimas arderem nos olhos. William, não, deixa eu terminar. Ele pediu, se aproximando dela. Eu te amo de um jeito que nunca achei possível. Me apaixonei pela mulher forte que você é, pela graça que demonstrou mesmo quando eu era frio, pela inteligência que fui cego demais para enxergar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Emily. 3 anos, ela sussurrou. 3 anos. 3 anos esperando ouvir essas palavras, e sou um tolo por ter demorado tanto para dizê-las. William estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Emily, eu sei que não mereço, mas você poderia me amar também? Emily olhou para ele através das lágrimas, enxergando uma vulnerabilidade real nos olhos dele pela primeira vez. Eu já te amo, ela confessou. Acho que sempre amei, mesmo quando você me ignorava, mesmo quando doía tanto que eu queria desistir. William fechou os olhos, como se as palavras dela trouxessem alívio físico. Emily. Dessa vez, foi ela quem se aproximou, colocando as mãos no rosto dele. Me beija, ela sussurrou. William não precisou de mais nada. Se inclinou e a beijou, primeiro suavemente, depois mais profundo, à medida que Emily correspondia. Foi o primeiro beijo de verdade deles. Em 3 anos de casamento, nunca tinham se beijado com amor, com desejo, com esperança de um futuro juntos. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Emily, William sussurrou contra os lábios dela. Eu quero ser seu marido de verdade em todos os sentidos. O coração de Emily disparou. E eu também quero. William pegou a mão dela e a conduziu escada acima, até o quarto que ela nunca tinha entrado antes, a suíte principal. O ambiente era elegante, masculino, mas acolhedor. Emily olhou ao redor, de repente nervosa. Emily, William disse, percebendo a hesitação dela. Se você não estiver pronta... Não é isso, ela respondeu rapidamente. É só que... William, tem algo que você precisa saber. O que foi? Emily respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu nunca... Quer dizer, nós nunca... William franziu a testa, confuso. Emily, o que você está tentando dizer? Eu sou virgem, ela disparou, as palavras saindo de uma vez. William ficou completamente imóvel, como se tivesse levado um choque. O que você disse? Eu sou virgem, Emily repetiu, mais suave dessa vez. William a encarou, claramente em choque. Emily, nós somos casados. No papel, ela lembrou. Você nunca... Nós nunca... Você mal falava comigo, quanto mais... William passou a mão pelos cabelos, tentando processar tudo. Meu Deus, Emily, você tem 25 anos. Eu sei quantos anos eu tenho. Mas... como? Por quê? Emily sentou na beirada da cama, de repente se sentindo exposta. Antes de me casar, eu só pensava em estudar e trabalhar. E depois do casamento... Bem, você deixou bem claro que não estava interessado em mim. William se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Emily, me perdoa. Deus, me perdoa. Eu não sabia. Nunca imaginei. Como poderia? Você nunca me perguntou nada sobre minha vida antes do casamento. William fechou os olhos, tomado pela culpa. Você me odeia? Não. Emily respondeu suavemente. Eu não te odeio, mas preciso que você entenda. Hoje, se acontecer, vai ser minha primeira vez, com qualquer pessoa. William a olhou, algo mudando em sua expressão. Emily, você tem certeza? Eu posso esperar. Nós podemos esperar. Emily tocou o rosto dele. Esperei 3 anos para ser sua esposa de verdade.
Não quero esperar mais. Com uma ternura infinita, William a beijou novamente. Dessa vez, com uma reverência que Emily nunca tinha sentido. Com paciência, cuidado e amor, William transformou aquela noite na experiência mais linda e íntima que Emily poderia imaginar. Emily acordou com o cheiro de café e algo doce por perto. Abriu os olhos devagar e se viu no quarto de William, agora deles, com o sol da manhã filtrando pelas cortinas. "Bom dia, minha esposa", disse uma voz suave. Emily se virou e viu William entrando no quarto com uma bandeja cheia de comida. Havia croissants frescos, frutas, café, suco de laranja e até uma pequena rosa em um vaso. "William", disse Emily, sentando-se na cama, "você não precisava fazer isso." "Precisava sim", ele respondeu, colocando a bandeja ao lado e sentando-se junto dela. "Eu queria fazer algo especial para a mulher mais importante da minha vida." Emily sentiu o coração se aquecer. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que a ignorou por 3 anos. "Como você está se sentindo?" ele perguntou, tocando suavemente o rosto dela. "Diferente", Emily admitiu. "Completa." William sorriu e a beijou com delicadeza. "Eu não me arrependo de nada", disse Emily. "Nem eu. Na verdade, só me arrependo de ter esperado tanto tempo." Eles tomaram café da manhã na cama, conversando e rindo como nunca tinham feito antes. Parecia que eram dois estranhos se conhecendo, mas com a conexão profunda de quem sempre esteve junto. Nos dias que se seguiram, Emily viu uma transformação completa em William. Ele cancelou reuniões para ficar com ela, a levou para conhecer lugares de Los Angeles que ela nunca tinha visto e, o mais importante, passou a conversar sobre tudo. Numa noite, enquanto estavam sentados na varanda vendo o pôr do sol, Emily finalmente fez a pergunta que não saía de sua cabeça. "William, por que você era tão distante antes? Mesmo antes do casamento, diziam que você era frio." William ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. "Minha família", disse por fim. "Fui criado pelos Anderson. Você sabe, meu pai. Tudo era sobre negócios, dinheiro, sucesso. Minha mãe se importava mais com as aparências do que com os próprios filhos." Emily se virou para ele. "Nunca me ensinaram sobre amor, sobre relacionamentos de verdade. Tudo era uma transação, uma estratégia. Quando nosso casamento foi arranjado, tratei como qualquer outro acordo. E agora?" William pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Agora eu sei que estava completamente errado. Aprendi que amor não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe." "Quem te ensinou isso?" "Você", ele respondeu, olhando nos olhos dela, observando sua força, sua dignidade, sua capacidade de amar, mesmo quando não era correspondida. Emily sentiu as lágrimas nos olhos. "William, Emily, eu sei que 3 anos de distância não desaparecem de uma hora para outra. Sei que você ainda tem medo de eu voltar a ser como antes." Era verdade. Mesmo com todas as mudanças, parte de Emily ainda temia que tudo não passasse de uma fase. "Eu tenho medo", ela admitiu. "Medo de que, quando a novidade passar, você volte a me ignorar." William se virou totalmente para ela, segurando o rosto dela com delicadeza. "Emily Anderson, olha para mim." Ela olhou. "Eu juro pela minha vida e pelo nosso amor que nunca mais vou te tratar daquele jeito. Você mudou quem eu sou no mais profundo. Não tem como voltar atrás." "Como posso ter certeza?" "Porque", William disse, "você não é só uma conquista para mim. Você é minha redenção, minha segunda chance de ser o homem que eu deveria ter sido desde o começo." Nos dias seguintes, William provou suas palavras com atitudes. Ele estava presente, atencioso, protetor, mas nunca possessivo. Quando Emily decidiu aceitar um projeto de consultoria independente, ele a apoiou totalmente. "Tem certeza?" Emily perguntou. "Vou trabalhar com seus concorrentes às vezes." "Tenho certeza", William respondeu.
Quero que você seja feliz e realizada. O seu sucesso é o meu sucesso. A relação física deles também se aprofundou. William era paciente, carinhoso, sempre fazendo Emily se sentir amada e respeitada. Cada beijo, cada toque, cada momento íntimo era uma confirmação do amor que compartilhavam. Numa noite, enquanto estavam juntos depois de mais um momento de carinho, Emily finalmente disse as palavras que guardava há tanto tempo. Eu confio em você. William se virou para ela. Sério? Sério, completamente. Com meu coração, minha vida e nosso futuro. William a beijou profundamente. E eu prometo nunca quebrar essa confiança. Emily sabia que ele falava a verdade. O homem frio e distante com quem Emily havia se casado 3 anos atrás tinha desaparecido completamente, dando lugar a alguém que a amava com honestidade e intensidade. Pela primeira vez em 3 anos, Emily se sentia verdadeiramente casada, verdadeiramente amada, verdadeiramente inteira. 2 meses se passaram desde que Emily e William começaram, de fato, a viver um casamento de verdade. Eles estavam mais felizes do que jamais imaginaram ser possível. Emily tinha iniciado seu trabalho de consultoria e William a apoiava em cada projeto. O amor deles crescia a cada dia. Então, numa manhã de terça-feira, tudo mudou. Emily estava organizando alguns papéis no escritório de William quando encontrou uma pasta que havia caído atrás da mesa. Curiosa, abriu para ver se continha documentos importantes que precisavam ser arquivados. O que viu fez suas pernas fraquejarem e ela se sentar na cadeira. Eram contratos. Contratos detalhados de fusão entre a empresa dos pais de Emily, a Peterson Accounting e a Anderson Enterprises. As datas eram de 3 anos atrás, exatamente na época do casamento. Com as mãos trêmulas, Emily leu cada página. O acordo era claro. O casamento deles garantiria a fusão das 2 empresas. A família Peterson ficaria com 20% do novo negócio, receberia um grande pagamento em dinheiro e William teria controle total das operações. Isso não pode ser, Emily murmurou, sentindo uma onda de náusea subir pelo estômago. Ela continuou lendo e encontrou algo ainda pior. Havia cláusulas sobre filhos, aparições públicas e sobre como o casamento deveria durar pelo menos 5 anos para garantir a estabilidade da fusão. Emily era, literalmente, parte de um contrato comercial. A porta se abriu e William entrou sorrindo, animado com o dia. Emily, você não vai acreditar como a reunião foi produtiva. Ele parou ao ver o rosto dela. Emily, você está bem? Emily se levantou devagar, segurando os contratos. Você pode me explicar isso? Perguntou a voz estranhamente calma. William olhou para os papéis e Emily viu o rosto dele perder a cor. Emily, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que nosso casamento era um contrato de negócios? Que eu sou só parte de uma fusão corporativa? Não é assim. Não é. Emily soltou uma risada amarga. Está tudo aqui, preto no branco. Cláusula 5. O casamento entre William Anderson e Emily Peterson garantirá a aquisição total da Peterson Accounting pela Anderson Enterprises. William tentou se aproximar, mas Emily recuou. Emily, por favor, deixa eu explicar o contexto. Que contexto? Você sabia disso desde o começo. Eu sabia da fusão, sim, mas o quê? Achou que eu era burra demais para descobrir? Achou que podia me usar para sempre sem que eu soubesse a verdade? Emily, você está entendendo errado. Emily jogou os contratos na mesa. Estou? Então me diz, William, o que eu estou entendendo errado? A parte em que nosso casamento te ajudou a tomar conta do negócio da minha família? Ou a parte em que existem cláusulas específicas sobre ter filhos? William passou a mão pelos cabelos, claramente desesperado. Emily, sim, existia um acordo comercial. Mas isso foi antes de eu realmente te conhecer. Antes de eu me apaixonar por você. Antes de se apaixonar? Emily repetiu, incrédula. William,
Você sabia disso ontem, quando disse que me amava. Sabia semana passada, quando fizemos amor. Sabia durante todos esses meses, enquanto fingia que nosso relacionamento era real. Eu não estava fingindo. Meus sentimentos são reais. Como eu posso acreditar nisso? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz, se nosso casamento inteiro foi construído em cima de uma mentira? Emily começou a andar de um lado para o outro, a raiva e a dor crescendo. Meus pais sabiam também, não sabiam? Por isso, insistiram tanto nesse casamento. Não era só sobre pagar dívidas. Era sobre vender a empresa da família. William não respondeu, e isso disse tudo a ela. Meu Deus, Emily sussurrou. Eu fui vendida 2 vezes, uma para salvar as dívidas e outra para garantir que você tivesse tudo. Emily, por favor. Não! Emily explodiu. Não me toque, não diga que me ama. Foi tudo uma mentira. Não foi mentira. O que sentimos é real. Emily se virou para encará-lo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como eu posso saber o que é real? Como posso confiar em qualquer coisa se acabei de descobrir que sou só uma peça em mais um negócio? William deu um passo em sua direção. Porque você conhece meu coração. Você sabe quem eu me tornei com você. Será? Ou você só é um ótimo ator? A acusação atingiu William como um soco. Emily, você sabe que isso não é verdade. Sei. 2 horas atrás eu achava que meu marido me amava pelo que eu era. Agora descubro que ele me ama porque eu o deixei rico. A empresa não significa nada comparado a você. Então abra mão dela, Emily desafiou. Se eu sou mais importante que o negócio, desfaça a fusão. Devolva a empresa da minha família. William hesitou, e essa hesitação foi tudo o que Emily precisava ver. Era o que eu imaginava, disse ela, a voz embargada. Quando se trata de escolher entre mim e o dinheiro, você escolhe o dinheiro, como fez 3 anos atrás. Emily, não é tão simples assim. É exatamente assim, gritou Emily. Ou você me ama pelo que eu sou, ou pelo que eu represento financeiramente. Não dá para ser os dois. Emily correu para o quarto e começou a arrumar as malas. William foi atrás. O que você está fazendo? Vai embora? Vou para um hotel. Emily, não faça isso. A gente pode consertar. Consertar? Emily se virou para ele. Como consertar o fato de que nosso casamento inteiro foi baseado em uma mentira? Porque o que temos agora não é mentira. Emily parou de dobrar as roupas e olhou para ele. Como posso ter certeza? Como vou saber se você realmente mudou ou só ficou melhor em fingir? William ficou em silêncio, sem resposta. Era o que eu pensava, murmurou Emily, fechando a mala. Emily, por favor, não vá. Fique e vamos conversar. Vamos encontrar uma saída. Emily olhou para ele uma última vez, o coração em pedaços. William, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso descobrir o que é real e o que é só atuação. E se eu disser que não vou deixar você ir? Emily ergueu o queixo com dignidade. Então você vai provar que não mudou nada, que ainda acha que pode me controlar. William deu um passo para trás, percebendo que forçá-la a ficar só confirmaria os medos dela. Quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Emily pegou a mala e caminhou até a porta. Emily, William chamou, a voz falhando. Eu te amo. Isso é real, mesmo que nada mais seja. Emily parou na porta, sem se virar. Espero que seja, William, porque se não for, então a gente perdeu tudo de verdade. Emily ficou hospedada em um hotel simples no centro de Los Angeles por 1 semana. 7 dias de dor, confusão e lágrimas. Não atendeu às ligações de William, não respondeu às mensagens e pediu a recepção do hotel para não passar nenhuma informação sobre ela. Precisava de tempo para processar tudo. O casamento que finalmente tinha se tornado real estava, na verdade, construído sobre uma grande mentira. Como confiar em qualquer coisa depois disso? Enquanto isso, William vivia seu próprio pesadelo.
A mansão parecia vazia sem Emily. Ele não conseguia comer, mal dormia e não conseguia se concentrar no trabalho. Mas era hora de agir. Emily tinha lançado um desafio. Se ele realmente a amava mais do que os negócios, precisava provar. Na manhã de segunda-feira, William entrou na sala de reuniões da Anderson Enterprises, onde seu pai, Robert Anderson, o esperava com os advogados da empresa. William, você pediu essa reunião urgente. Sobre o que é isso? Robert perguntou, vendo William colocar uma pasta sobre a mesa. Eu quero desfazer a fusão com a Peterson Accounting. O silêncio na sala foi absoluto. O que você disse? Robert perguntou incrédulo. Quero devolver a empresa para a família Peterson. Completamente. Você enlouqueceu. Essa fusão vale 15 milhões de dólares. Eu sei exatamente quanto vale, pai. Robert se levantou claramente irritado. William, você não pode simplesmente desfazer um acordo de 3 anos por um capricho. Isso não é um capricho. É o certo a se fazer. O certo? Você destruiu seu casamento por causa disso. William também se levantou, encarando o pai nos olhos. Eu não destruí meu casamento. Você destruiu quando fez da minha esposa parte de um negócio sem me contar todos os detalhes. William, você sabia que havia vantagens comerciais nesse casamento? Eu sabia que seria benéfico, mas não sabia que a Emily era literalmente parte do contrato. Não sabia que havia cláusulas sobre filhos, sobre quanto tempo teríamos que ficar casados. Um dos advogados pigarreou. Senior Anderson, tecnicamente desfazer a fusão é possível, mas custaria uma fortuna em taxas legais e acordos. Eu não me importo com o custo, William interrompeu. Façam acontecer. Robert segurou o braço do filho. William, pense no que está fazendo. 15 milhões, a reputação da empresa. William se soltou. Pai, a vida toda você me ensinou que dinheiro era o mais importante, que negócios vêm antes de tudo, mas você estava errado. Errado como? Emily vale mais do que 15 milhões, ela vale mais do que toda a coempresa. Ela vale mais do que tudo que eu tenho ou vou ter. Robert balançou a cabeça. Você está sendo irracional, emocional. Estou sendo humano, algo que você nunca me ensinou a ser. William se virou para os advogados. Quero que preparem toda a documentação necessária. A Peterson Accounting volta para David e Sarah Peterson. Qualquer dinheiro que eles receberam como parte do acordo, deixem com eles. Considerem como compensação pelos 3 anos. William. A decisão está tomada, pai. Eu vou reconquistar minha esposa, e dessa vez vai ser do jeito certo. William saiu da sala determinado. Ele tinha uma última parada antes de ir atrás de Emily. David e Sarah Peterson estavam tomando café na cozinha quando a campainha tocou. Sarah foi atender e se surpreendeu ao ver William na porta. William, que surpresa! Por favor, entre! William entrou e encontrou David na sala. David, Sarah, preciso falar com vocês sobre algo importante. Claro. Sente-se. Quer um café? Não, obrigado. William respirou fundo. Quero devolver a empresa de vocês. David e Sarah trocaram um olhar confuso. Como assim devolver? A Peterson Accounting. Quero cancelar a fusão e devolver tudo para vocês. Mas por quê? Sarah perguntou. Porque descobri que a Emily soube dos termos do acordo, sobre como o casamento fazia parte do negócio. David soltou um suspiro profundo. Tínhamos medo que esse dia chegasse. Deveríamos ter contado a ela desde o início. Nós sabemos, Sarah disse com os olhos cheios de lágrimas, mas estávamos desesperados. As dívidas, a possibilidade do David ir para a cadeia. Eu entendo as circunstâncias, William disse, mas a Emily se sente traída por todos nós. E ela está certa. Onde ela está? David perguntou. Em um hotel. Não fala comigo há 1 semana. Sarah começou a chorar.
Perdemos nossa filha por causa da nossa ganância. Vocês não perderam, William disse firme. Mas precisamos consertar isso, por isso estou devolvendo tudo. A Emily precisa saber que ela vale mais do que qualquer negócio. William, David disse, você tem certeza? Isso deve significar milhões para sua empresa. Tenho absoluta certeza. Sem a Emily, nada disso faz sentido. William se levantou. Os advogados vão entrar em contato para acertar os detalhes legais. Quero tudo finalizado até o fim da semana. Depois que William saiu, David e Sarah ficaram sentados em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele realmente a ama, murmurou Sarah. Sim. A questão é, será que isso vai ser suficiente? Emily estava no quarto do hotel tentando ler um livro, quando de repente sentiu uma onda de enjoo. Correu para o banheiro e vomitou violentamente. Quando passou, ela ficou sentada no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Já fazia dias que se sentia estranha, cansada, enjoada, emocional. Então, um pensamento assustador cruzou sua mente. Não pode ser, sussurrou. Emily olhou o calendário no celular. Sua menstruação estava atrasada. Muito atrasada. Com as mãos trêmulas, se vestiu e saiu do hotel. Na farmácia mais próxima, comprou 3 testes de gravidez diferentes. De volta ao quarto, fez todos eles e esperou pelos minutos mais longos de sua vida. Positivo. 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 Emily sentou-se na cama, olhando para os testes e começou a chorar. Não sabia se era de alegria, medo ou puro desespero. Estava grávida de William, o homem que amava, mas em quem já não confiava totalmente. O homem que tinha mentido sobre a base do casamento deles. Como criar um filho no meio de tanta confusão? Como tomar decisões sobre o futuro se nem sabia se seu casamento era real ou só parte de um acordo? Emily pegou o celular, digitou o número de William, mas não conseguiu apertar o botão de ligar. O que ela diria? Como explicar? Em vez disso, mandou uma mensagem simples. Preciso falar com você. É importante. A resposta veio em segundos. Onde? Emily olhou ao redor do quarto impessoal do hotel onde estava escondida há uma semana. No nosso quarto, em casa. 1 hora. Ela precisava de um lugar familiar para essa conversa, porque depois dela, nada mais seria igual. Emily estava grávida, e isso mudava absolutamente tudo. Chegou à mansão dos Anderson com o coração disparado. As mãos tremiam enquanto destrancava a porta com a chave que nunca tinha devolvido. A casa estava silenciosa, mas ela sentia a presença de William em algum lugar. Subiu as escadas devagar, cada passo ecoando no corredor vazio. Entrou no quarto que tinham compartilhado nos últimos meses. O quarto onde tinham descoberto o amor, onde realmente se tornaram marido e mulher. Emily sentou-se na beira da cama, os 3 testes de gravidez escondidos na bolsa. Como contar? Como explicar que estava esperando um filho de um homem em quem já não confiava plenamente? O som do Porsche entrando na garagem a fez se levantar. William estava em casa. Poucos minutos depois, ela ouviu os passos dele subindo as escadas. A porta se abriu e ele apareceu exausto, mas com os olhos iluminados ao vê-la. Emily, ele disse suavemente. Você voltou. Emily tentou falar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, começou a chorar. Todas as emoções da última semana, a traição, a dor, o medo e agora a gravidez, vieram à tona de uma vez só. Emily, o que foi? William correu até ela, ajoelhando-se ao lado da cama. Por favor, me diz o que está acontecendo. Emily soluçava incontrolavelmente, o corpo tremendo. William hesitou, depois a envolveu nos braços, segurando-a contra o peito. Está tudo bem, ele sussurrou, acariciando o cabelo dela. Eu estou aqui. Vamos passar por isso juntos. Não, William, Emily conseguiu dizer entre os soluços. Não está tudo bem. Nada está bem. Me diz o que eu posso fazer. Qualquer coisa. Emily se afastou dele e enxugou as lágrimas.
Tem algo que eu preciso te contar. Algo que muda tudo. William sentiu um nó no estômago. O que foi? Emily respirou fundo, tentando se acalmar. Primeiro, preciso que você me diga uma coisa. E seja honesto comigo. Qualquer coisa. O que você fez sobre a fusão? Sobre a empresa dos meus pais? As dívidas? William olhou nos olhos dela. Eu cancelei tudo. A Peterson Accounting volta para os seus pais na semana que vem. Eles podem ficar com o dinheiro que receberam. Emily piscou, surpresa. Você fez mesmo isso? Fiz. 15 milhões de dólares, Emily. Eu devolvi tudo. Por quê? William segurou as mãos dela. Porque você vale mais do que qualquer quantia. Porque eu quero que você saiba que meu amor por você não tem nada a ver com negócios. Emily começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. William, Emily, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que deveria ter te contado tudo sobre o acordo desde o início, mas meus sentimentos por você são reais. Você mudou completamente a minha vida. Emily olhou para ele, vendo apenas sinceridade nos olhos dele. Eu acredito em você, ela sussurrou. Sério? Sério mesmo? Sério. E agora eu preciso te contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. William prendeu a respiração. Emily pegou a bolsa e tirou 3 testes de gravidez, colocando-os na cama entre eles. Eu estou grávida, William. William ficou completamente imóvel, olhando para os testes. Depois olhou para Emily, depois de volta para os testes. Grávida, ele repetiu como se ainda não acreditasse. Sim, descobri hoje. De repente, William a puxou para seus braços e a beijou com uma paixão que a surpreendeu. Quando se separaram, ele estava chorando. Emily, disse a voz tremendo de emoção, eu te amo tanto. E já amo esse bebê também. Emily sentiu o coração se encher de calor. Você ama? Mesmo depois de tudo, de toda a confusão? Principalmente por causa de tudo isso, William respondeu, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa dela. Esse bebê vai nascer de um amor verdadeiro, não de um contrato. Esse é o nosso novo começo. Emily se jogou nos braços dele, finalmente se permitindo sentir alegria. Agora somos só nós 3, William sussurrou em seu cabelo. Uma família de verdade. Uma família de verdade. Emily repetiu, sorrindo entre lágrimas. 6 meses depois, Emily estava radiante em seu vestido de noiva branco. Sua barriga de 6 meses se encaixava perfeitamente no tecido macio. Dessa vez, ela escolheu cada detalhe: o vestido, as flores, a música. Dessa vez, ela se casava por amor. A cerimônia foi no jardim da mansão Anderson, decorado com rosas brancas e luzes suaves. Os convidados eram poucos, apenas família próxima e amigos de verdade. William esperava no altar, impecável em seu terno, lágrimas nos olhos ao vê-la caminhar em sua direção. Hoje, disse o celebrante, William e Emily renovam seus votos não por dever ou acordo, mas por amor verdadeiro. Emily, William disse, segurando as mãos dela. Há 3 anos me casei com você por conveniência. Hoje, me caso porque não consigo imaginar a vida sem você. Você me ensinou o que é o amor. Você me ensinou a ser humano. Emily sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. William, você me mostrou que o amor verdadeiro vale a espera, que as pessoas podem mudar, que segundas chances existem. Eu prometo amar você e nosso filho para sempre. Quando eles se beijaram, os convidados aplaudiram, mas Emily só conseguia ouvir o próprio coração batendo em sintonia com o de William. 1 ano depois, Emily olhava pela janela do pequeno escritório que agora dividia com William no centro de Los Angeles. A placa na porta dizia Anderson e Peterson Consultoria Internacional. A empresa que eles tinham começado juntos, com as próprias economias. Começaram pequenos, mas em apenas 1 ano já tinham 15 funcionários e contratos em 3 países,
Emily focava em mercados emergentes. William cuidava da estratégia corporativa. Eles eram o time perfeito. Como está nosso pequeno CEO? William perguntou entrando no escritório com o filho de 3 meses nos braços. Emily sorriu e pegou o bebê. David William Anderson tinha os olhos azuis do pai e o sorriso doce da mãe. Ele é perfeito, disse Emily, beijando a testa do bebê. Igualzinho à mamãe. William sussurrou, beijando Emily com carinho. Seus pais tinham recebido uma quantia generosa quando a fusão foi desfeita, o suficiente para recomeçar com conforto. A Pearson Contabilidade prosperava novamente, agora comandada por David com energia renovada. Você já se arrependeu? William perguntou, como fazia de vez em quando. De ter ficado comigo depois de tudo? Emily olhou para o marido, para o filho e para a empresa que construíram juntos. Nunca, respondeu com firmeza. Você provou que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer dinheiro. William a abraçou, envolvendo os três em um abraço apertado. E você, o que achou da história de Emily e William? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para essa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ouvir todas as nossas histórias e conferir mais relatos emocionantes aqui na tela final.